Por que edifícios caem? Por quê? Onde é que está escrito isso? 1 Coríntios 3,9. Vamos ler a palavra do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus, querido. Palavra que fala, a palavra que transforma, a palavra que tem vida. Você está salvo e limpo pela palavra, é o que diz a palavra do Senhor. Então vamos ouvir a voz de Deus. Diz a palavra do Senhor no verso 9 do capítulo 3 de 1 Coríntios. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Pai querido, muito obrigado por essa palavra. Agora fala conosco e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Irmãos, essa palavra que traduz a palavra edifício, no original é oikodomé ou oikodome, né, que tem como raiz oikos. Então nós aqui, que aqui estamos, nós somos o oikos de Deus, nós somos o oikodome de Deus, somos o edifício do Senhor, somos morada do Senhor. E ainda há pouco tempo, eu creio que deve ter aproximadamente um mês que aconteceu um desastre no centro da cidade, um desastre que abalou a vida de muita gente foi desestruturada, vidas que haviam firmado seu tempo de trabalho ali naqueles prédios onde houve um desabamento, aquele edifício que caiu, cujo nome era Edifício Liberdade. Olha o nome do Edifício Liberdade. Então esse prédio desaba, ele desaba por causa de um erro, talvez um pequeno detalhe que fez com que aquele prédio desabasse. Um edifício que desaba e leva consigo mais 2 edifícios que estavam ali ao lado, edifícios que não tinham absolutamente nada a ver com o histórico do Edifício Liberdade. Aqueles edifícios também desabaram. E isso acontece, eu não sei se eu dou graças a Deus, eu não sei se a gente diz muito obrigado, porque aconteceu à noite. Foi à noite, se eu não me engano, foi numa sexta-feira, um final de semana. E o edifício desaba e morre ali, cerca de 17 pessoas morreram, fora os corpos que não foram encontrados. Mas o interessante disso tudo também são as vidas que foram ceifadas, as suas vidas profissionais que foram ceifados ali. Depois que houve uma reportagem e perguntaram a um dos advogados que tinham o seu escritório firmado no Edifício Liberdade, o advogado falou: olha, toda a minha vida estava ali, toda a minha vida, o recomeço agora será muito difícil recomeçar, porque eu coloquei todo o meu histórico de vida ali naquele edifício. Você que trabalha, você sabe exatamente o que essas pessoas devem ter passado, né? Os advogados que aqui estão, você sabe que as pessoas passaram ali. Imagina todo o teu processo, tudo aquilo que você programou na tua vida agora vem nos escombros. Como fazer agora? Como recomeçar? O recomeço é muito difícil. E esse prédio, irmão, esse edifício, ele tinha cerca de 70 anos. 70 anos ele cai e leva consigo mais 2. E aí eu leio uma palavra como essa palavra ela me assustou quando eu olhei a história dos edifícios e deparei com essa palavra, quando o Senhor diz: olha, edifício de Deus sois vós. Então fala para a pessoa que está ao seu lado: edifícios caem. Edifícios, eles caem. Nós somos edifícios de Deus, nós somos o oikodome de Deus e estamos sujeitos a cair. 70 anos, queridos. Saber que é difícil à luz desses acontecimentos nos assusta muito, porque edifícios caem, por mais que eles tenham tempo, eles desabam. Somos edifícios de Deus, sujeitos à queda, e não importa o tempo. Isso é mais assustador ainda. Vidas desabadas é o que mais nós estamos vendo hoje nos últimos dias. Estamos vendo vidas que desabam, vidas que Deus investiu alto em vidas, e hoje nós encontramos completamente nos escombros. Prédios que Deus ergueu e que hoje estão nos escombros. Quantos prédios nós já vimos? Vamos tratar pessoas como edifícios, é assim que nós somos, é o que diz a palavra. Edifício de Deus sois vós.
Quantos edifícios foram levantados por Deus, foram erguidos pelo Senhor, e hoje estão nos escombros, não existem mais, não fazem mais parte do contexto, do nosso convívio. Isso é assustador. Prédios que já foram excelentes, prédios que já foram edifícios que trouxeram orgulho, e agora causaram devastação. E o interessante é que eles não caem sozinhos. Eles, quando caem, ele leva sempre um ou outro com ele. Gente que Deus um dia honrou, gente que Deus investiu alto, e que quando caiu, levou uma meia dúzia com ele, porque sempre que um grande cai, ele leva sempre meia dúzia com ele. E eu fico pensando nos pequenos que estão ao redor desses grandões quando caem. Eu fico dizendo, meu Deus, tenha misericórdia, porque agora só restam os escombros, agora não resta mais nada, foram completamente apagados. Ao cair, morreram muita gente. Ao cair aquele prédio, você fica pensando, eu fico pensando, não, só foram 17 mortos. Não, querido, foi muita gente. Agora morreu junto com o desmoronamento do prédio. Morreram espiritualmente, pessoas que estavam ali, que confiavam em Deus, que tinham Deus como seu Senhor, e que a fé, ela vem desabando junto com o desabamento do prédio. Quando se estava ali, que diz, meu Deus, toda a minha vida, por que Deus permitiu isso? As pessoas colocam logo a culpa em Deus, como se Deus fosse culpado de todas as catástrofes do mundo. Deus não tem culpa das nossas mazelas, Deus não tem culpa de nada. Deus não tem culpa daquilo que nós provocamos. Edifícios que abençoaram a muita gente e que desabaram, querido, e hoje só resta escombros, só restam as lágrimas. Ver um edifício, ver um prédio com 70 anos desmoronar, isso nos assusta. Somos edifícios e edifícios caem. Isso é completamente assustador. Nós corremos o risco de cair, e não importa o tempo que você tenha, não importa. Eu acho terrível quando a pessoa diz assim, você está pensando o quê? Eu tenho 30 anos de crente. Como se 30 anos de crente fosse garantia, como se garantisse que você não ia cair nunca. A palavra do Senhor, ela já nos diz, aquele que está de pé, se cuide, para que não é aquele que está de pé, aquele que pensa. Olha como diz a palavra, ainda vai mais profundo ainda, aquele que pensa estar de pé, vigia por quê? Porque você pode cair. Então antes que você caia, meu irmão, vigia, porque um prédio com 70 anos, de um aspecto indestrutível, ele veio abaixo. Pode ter tido 70 anos de glória e vir ao chão. Pode ter tido 20 anos, 30 anos, 40, 50 anos de glória e vir ao chão. Então que você diga nesta noite, Senhor, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia, porque edifícios caem. Edifícios caem, querido. Edifícios vêm ao chão. Pode cometer algum equívoco, por exemplo, e estar também do lado do edifício errado. Pode não somente vir ao chão porque você tem 70 anos, mas você pode vir ao chão por estar do lado do prédio errado, por estar convivendo com o edifício errado. E conviver com o edifício errado, quando ele cai, leva junto com ele aquele que estão do lado. Porque a maioria das vezes as pessoas ficam tão juntas, né? E há pessoas que endeusam pessoas. Há pessoas que olham para pregadores, por exemplo, para pastores, para líderes, e endeusam esses líderes. E quando esse líder cai, é um perigo muito grande, porque há uma devastação muito grande no meio do evangelho, querido. Quando um desses homens cai, eles levam consigo muita gente. Os outros dois não tinham nenhuma irregularidade. Os outros dois eram perfeitos. Eram edifícios mais novos, e eles vieram ao chão. Por que eles vieram ao chão? Por um simples detalhe: estavam do lado errado. E essa palavra, Deus já nos traz um alerta. Com quem você tem andado, querido? Em quem você tem se espelhado a tua vida? A tua vida está sendo espelhada por quem? Em quem você tem confiado?
Presta bem atenção nessa palavra para que você não venha desabar. Eles estavam ao lado errado. E o que eles fizeram para cair, meu irmão? Não fizeram nada. Eles não fizeram força nenhuma para cair. Simplesmente estava do lado errado. Não importa o teu tempo. Você pode vir a desabar a qualquer momento. E não adianta bater na madeira não, que isso é superstição, isso é macumba, hein? Você ficar batendo em madeira. Não, está amarrado, está repreendido, está não sei o que. Não está não, irmão. A palavra do Senhor, ela é clara, ela é objetiva. Aquele que pensa, só em pensar e estar de pé. Pensar, você que pensa, se cuida para que não caia. Pensar que olhar para trás e ver uma longa história de vida ser desmoronada é terrível. Eu conheço pregadores, homens de Deus, que já estiveram no alto, já estiveram no topo, e hoje não são absolutamente nada. E aí a gente olha para trás na história desses homens e a gente diz, meu Deus, teve homens que no início do meu ministério, meu irmão, eu me baseei neles. Eu olhei para eles e disse, olha, um homem de Deus, um pregador do evangelho, não vou falar nome aqui porque vai tudo para a internet, e eu não quero dar direito à réplica de ninguém. Não quero dar direito à defesa, mas o que eu estou lhe falando é acerca das pessoas que realmente a gente se foca a nossa vida nele. Então eu acompanhei durante muito tempo o ministério de homem de Deus, e ele desaba, ele cai, e aquilo me feriu completamente. Eu falei, meu Deus, mas como é que pode uma pessoa que a gente confiava, que a gente olhava e dizia que jamais ele poderia vir a cair, e a gente vê esse homem no chão, a gente vê esse homem caído. Como pode acontecer isso? Quantas mensagens já preguei desse homem, quantas mensagens, e hoje a gente vê que não é nada, absolutamente nada, apenas está apagado, não está mais na mídia. É um perigo muito grande. Pessoas que já tiveram anos no evangelho, pensar que olhar para trás e ver uma história desses homens, a história maravilhosa que eles plantaram lá atrás e que hoje só resta escombro, um longo tempo de ministério vindo abaixo. Sabe por que Deus te trouxe aqui nessa noite, meu irmão? Porque Ele te ama, Ele não quer que você desabe. Ele ama você, Ele tem cuidado da tua vida. Deus te trouxe aqui nessa noite que é para você não olhar para mim, para olhar simplesmente para Ele, para o autor e consumador da tua fé, porque Ele deve ser o nosso foco. O nosso alvo é Cristo, nosso alvo não são homens, o nosso alvo é Jesus, e nós estamos aqui por causa dele, e homens caem. Então não olhe para a minha vida, não olhe para o pastor Alexandre, não olhe para o irmão que está ao seu lado, olhe para o Senhor, olhe para Ele, porque homens, eles correm o risco de desabar, e há um perigo muito grande, porque quando desabam, eles levam meia dúzia que não tem nada a ver com isso, que são inocentes, completamente inocentes. Muitos, por causa do tempo que têm, se acham inabaláveis. Eu, quando estudava essa palavra, eu dizia, Senhor, tem misericórdia da minha vida, porque eu não sou inabalável. Eu corro risco, você corre riscos. Nós corremos riscos a todo momento. Outros não precisam fazer nada, querido, basta estar do lado errado. Mas uma coisa eu pensei ao estudar essa palavra: não relaxe com os cuidados com a tua vida espiritual. Não relaxe com a sua vida espiritual. Culto na igreja é muito bom, mas o nosso culto não acaba quando as portas fecham. A igreja, ela continua, mesmo quando ao apagar das luzes, a igreja continua. Quando nós fechamos essa porta, nós apenas fechamos a porta de um templo, onde nos reunimos para a oração. Agora, a nossa vida enquanto igreja, ela continua lá fora. A sua vida enquanto igreja, ela continua na sua casa, na sua família, no seu contexto social. Porque às vezes a gente pensa assim, o culto acabou. Acabou o culto, vou embora para casa. Aí a gente deixa a nossa fantasia de crente aqui dentro e vai lá para fora e faz as piores mazelas do lado de fora.
aí depois volta para dentro do culto para adorar e louvar ao Senhor com a cara mais limpa, mais lavada possível. É um perigo, irmão. Não relaxe com a sua vida espiritual. Precisamos transformar as calamidades em escola para a nossa vida. Precisamos olhar a vida desses homens, mas para aprender o que nós não devemos fazer. Olhar para as calamidades, olhar para os desmoronamentos. Depois que esse prédio caiu, um monte de edifícios agora estão fazendo como é que se dá o nome mesmo? Uma reestruturação, uma vistoria. Está fazendo a vistoria dos edifícios, porque agora eles se abalaram. Bastou uma catástrofe para mexer com todo mundo. Então que isso sirva de lição para a nossa vida. Que o desmoronar de uma vida sirva para você examinar a tua vida espiritual e ver o quanto você é fragilizado, o quanto nós somos frágeis. Nós somos frágeis demais. Nós não somos super crente. Aqui não tem nenhum super crente. Aqui nós temos homens e mulheres sujeitos à queda. E se não vigiarmos, querido, nós iremos cair, sim, senhor. Uma simples obra no 9º andar pode ter destruído toda a história de 70 anos. Uma simples obra, um simples detalhe, um prédio inteiro veio abaixo por causa de um detalhe. Dizem os especialistas que o que desmoronou lá o prédio foi uma viga. O que é uma viga, irmãos? Eu não sou engenheiro não, mas o que é uma viga? Uma viga é quase nada, não é não? É só uma viga, irmão. O que é uma viga? Uma viga é nada. Olha quantas vigas tem nesse prédio. É só essa daqui? Não, vamos tirar essa viga. E tirou a viga. Um pequeno detalhe. Um pequeno detalhe. Edifícios, eles caem. E o que derruba os edifícios são os pequenos detalhes. No capítulo 3, do verso 10 ao verso 11, diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifício sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é... Então fala para o teu irmão, o fundamento é bom. O fundamento é perfeito. O fundamento, diz a minha Bíblia, que o fundamento é Cristo. O alicerce é Jesus. Mas a questão é o que se constrói em cima dele. Porque o edifício é maravilhoso, o alicerce é maravilhoso. Olha o que diz a palavra no verso 12 ao verso 15. Essa palavra mexeu comigo, irmãos. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento, é bom o fundamento, mas se o que ele edifica é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá o quê? Galardão. Mas leia comigo agora o 15, leia comigo aí, irmãos, vamos lá. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do... Então o alicerce é Jesus, mas o que se constrói sobre ele é problema nosso. O que você vai construir em cima dele é problema seu. Nós podemos estar alicerçados em Jesus e a vida dar errado. Você pode estar alicerçado sobre ele e a sua vida vir a desmoronar. Porque como é que você está levando a sua vida? Ao entregar a vida para Jesus, que nós estamos prontos para morrer. O pastor ele já pregou aqui uma vez dizendo, seria maravilhoso se você aceitar Jesus e morre, pronto, acabou, está salvo. Está salvo. Porque aceitar Jesus, nós já estamos prontos para morrer, querido, e ir direto para o céu. Mas nem sempre nós estamos prontos para viver. Nem sempre nós estamos preparados para a vida. Nós estamos prontos para morrer. Nós não estamos prontos.
para viver. O alicerce é bom, mas o material usado, querido, para a formação do edifício é vagabundo, não vale nada. Olha o que diz a palavra do Senhor em Jeremias. Volta comigo lá um pouquinho, vá lá no Antigo Testamento, leia Jeremias 48. Se você achou, diga amém. Ih, é rápido, irmão. Que maravilha. Você está com o esboço aí da mensagem? Não, né? Já abriu? 48, versículo 10. O que que diz aí, irmão? Vamos ler todos juntos? Eu quero ler isso aqui junto com a igreja. Olha, tremendo isso, olha. Maldito o quê? Vamos ler? Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Amado, não há maldição para quem não faz. A maldição é para quem faz relaxadamente. Está dizendo aqui, ó, maldito aquele que fizer, e fizer o quê? Relaxadamente. Então diz para essa bênção que está ao teu lado aí, para Jesus sempre o melhor. Sempre, sempre o melhor para o Senhor. Os dois prédios que estavam ao lado, irmãos, eles estavam sem nenhuma irregularidade. Estavam perfeitos. Os dois prédios que estavam ali, eles estavam apenas no lugar errado. O que desabou, o que levou esses prédios ao chão, foi estar no lugar errado. A obra do 9º andar estava firmada numa mentira. Estava firmado nos 70 anos do prédio. Não, é um prédio antigo, tem 70 anos, esse prédio é firme, ele não vai cair. E eu digo mais, eles não pensavam que o prédio iria cair. Ao fazer a obra, nem passou pela cabeça. Assim é a nossa vida. A gente, quando se lança na obra, nunca vai passar pela tua cabeça que você pode cair. Por isso que muitas vezes nós fazemos as coisas relaxadamente, fazemos de qualquer jeito. Mas a queda, querido, ela é gradativa. Ninguém ao cair cai da noite para o dia. Você entende isso? Vai caindo gradativamente. É como a palavra do Senhor diz, que um abismo vai chamando o quê? Um outro abismo, um buraco que vai para outro buraco, e outro buraco, e mais outro buraco. Daqui a pouco você está no fundo dele, no fundo do poço. 70 anos não foi garantia de vida. O cuidado com a obra, irmão, deve ir muito mais além dos alicerces, porque o alicerce é bom. A Bíblia diz que o fundamento é bom, e o fundamento é Cristo. O que derruba um prédio não é o macro, é o micro. É o que derrubou aquele prédio. Eles não tiraram a coluna, tiraram apenas uma viga. Irmão, é impressionante isso. Se nós olharmos o que aconteceu com aquele prédio e ver o histórico, a história, eles chegaram a essa conclusão. A perícia chegou a essa conclusão, foi uma viga, apenas uma viga. E o que é uma viga, irmão? Diante de muitas vigas, diante de tantos concretos, de tanta pedra, de tanto cimento, o que é aquela viga é apenas um detalhe, é um micro. Mas o que derruba é o micro. São as pequenas coisas da nossa vida. As pequenas coisas destroem uma família, você sabia? O que destrói uma família inteira não são as grandes coisas, são as pequenas. É o que desmorona uma família inteira. Eu dou exemplo disso. Eu dou o exemplo da pasta de dente, que nós tínhamos um casal de amigos que se separaram por causa de uma pasta de dente. Mas como assim, pastor? É simples. Um apertava em cima, o outro apertava embaixo. Você está rindo? Mas ela ficava, a mulher, ela apertava de qualquer maneira, porque ela tinha pressa, ela era uma alta funcionária, ela tinha pressa para sair. Mas ele não, ele muito calmo, muito tranquilão, né? Chegava lá, apertava por baixo a pasta,
E todo dia ele falava para ela: minha filha, não faça isso. Olha como me irrita, quem está com pressa. Fica ou não fica irritado? Não é assim? Minha filha, olha só o que você fez com a pasta de dente. Você apertou em cima, você escangalhou e entortou a pasta. Na tua casa é igual a minha? Porque a minha tem uma bênção lá que entorta a pasta. Não olha para minha esposa não, que nem ela não. Mas tem uma abençoada lá que entorta a pasta. Não é assim? Aí a gente vai lá e briga, e houve uma discussão no casal, e todo dia ela fala: você acha que eu vou perder meu tempo para ficar apertando pasta embaixo? Eu estou atrasada para ir para o trabalho. E isso levou a uma separação. Sabe o que derruba um prédio? É o micro. É aquela palavrinha que você fala, que você acha que não machucou. É aquilo que você deixou de fazer, é aquela rosa que você deixou de levar. É aquele beijo que você deixou de dar. São pequenos detalhes. E a gente não percebe. Não, mas já tem muitos anos de casado. A gente quando chega aos 25 anos de casado, como eu cheguei, a gente relaxa um pouco, é meio relaxadão. Eu estou pregando para mim, porque eu sou meio relaxado. A gente relaxa um pouco, irmão. Meu Deus do céu. Hoje eu vou ouvir quando chegar em casa. Ela vai dizer assim: já que você pregou, se conserta, seu sem vergonha. É isso mesmo, se conserta. Mas é o que derruba, irmão. O que derruba são os pequenos detalhes. Aquilo que você deixa de fazer, isso pode acabar com o teu relacionamento. O que destruiu aquele prédio? Foi apenas um pequeno detalhe. Então não relaxe com cuidado com a tua vida material, com a sua vida matrimonial. Não relaxe com a sua vida espiritual. Não relaxe. A oração que você deixar de fazer vai te fazer falta. Eu sabia? Você está orando, não relaxe com isso. Não relaxe com os cultos na sua igreja. Não relaxe. Cuidado com as pequenas coisas que são reprovadas pela palavra. Porque às vezes, irmão, uma pequena coisa pode desabar um prédio inteiro. Quantas pessoas constroem a vida como se Deus não existisse, como se Ele não tivesse nem aí. Vai fazendo, vai atropelando, e quando chega lá na frente, vê que está tudo errado. E depois que tudo deu errado, voltar atrás é mais difícil ainda. É muito mais difícil voltar atrás. Se construir errado, por mais firme que seja o alicerce, você corre o risco de desabar. Então, muito cuidado como é que você está construindo a tua vida. Quantas pessoas fazem um monte de bobagem, querido? Fazem um monte de coisa errada. E depois vem para o culto de oração. Depois vai para o joelho orar e pedir a Deus que conserte as bobagens que fez. Não é assim? Deus não tem culpa das nossas mazelas. Que essa noite seja uma noite de você assumir: eu errei, e eu preciso consertar antes que desabe. Porque edifícios eles caem, por mais firme que eles aparentem, eles caem. São os pequenos detalhes que destroem uma vida inteira. Não são as coisas grandes. Deus está batendo nessa tecla, tanto para mim quanto para você. Quer ver como é que as pequenas coisas nos derrubam? Uma pequena pedrinha na uretra. Derruba ou não derruba? Qualquer macho chora. Chora ou não chora? Uma pedrinha. 2 milímetros. O que é 2 milímetros, irmão? Mas está na uretra. Irmão, aquilo dói até a alma. Dói. Qualquer gigante vem abaixo. Entende, irmão? E quando ela está encravada, e o camarada faz força para a menina sair, ela não sai. Isso dói. E é um pequeno detalhe. Uma pequena pedrinha no sapato. Quem já teve pedrinha no sapato? Nojenta, não é assim? A pedrinha está lá no sapato, aí você está com pressa, não é assim? Geralmente a gente está com pressa, sabe? Geralmente está com pressa. A pedrinha está lá no sapato, aí tu vai andando, tu faz assim, ó. Aí ela vai para a pontinha. Aí tu vai andando, mas ela está endemoniada. Aí o que ela faz? Ela vai andando junto contigo, daqui a pouco ela está no calcanhar, tu faz assim, ó. Ó, para ela ir lá pro calcanhar, e tu anda mais um pouco. É ou não é? Aí tu vai andando, mas ela é endiabrada, ela tem 7 demônios com ela.
E não adianta, porque ela vai te perturbar. Enquanto você não parar, peraí, deixa eu ver se está rasgado. Não. Enquanto você não parar, maldita. Não é assim? Você precisa arrancar a endemoniada. E não tem oração e jejum que resolva. Tem que tirar o sapato. Mas qual é o tamanho da infeliz? 2 milímetros. É um pequeno detalhe. É uma pequena pedrinha. O que derruba o edifício, amado, é o relaxamento com os detalhes, com os pequenos detalhes. Mas existem micro detalhes que podem nos derrubar. Eu anotei aqui alguns micro detalhes que podem nos derrubar. O primeiro é achar que o tempo é garantia contra a queda. Achar que o tempo de casa, o tempo de igreja é garantia contra a queda. Quantas pessoas têm mais de 10 anos aqui de evangelho? Levanta a mão. Mais de 10 anos, muito bem. Daqui a pouco eu descubro a idade. Mais de 30. Não, rapaz, está diminuindo. Está diminuindo. E a idade vai aumentando. Olha só, interessante isso. Quantos tem mais de 40 anos de crente? Corre o risco de cair. Sim ou não? Corre ou não corre? Corre o risco de cair. Por quê? Porque tempo de igreja não é garantia contra a queda. A diferença do novo, amado, para o mais antigo, muitas vezes a diferença daquele que está entrando agora para o evangelho, para aquele que já está no evangelho há muito tempo, a única diferença é que muitos, ao passar do tempo, vai criando aqueles ranços da religião. Já não vem mais aos cultos todos, porque já sabe a Bíblia toda. Não, já li a Bíblia várias vezes, não precisa, porque o pastor está pregando ali, é uma bobagem que ele está pregando, isso eu já sei. Há pessoas que têm tanto tempo de igreja, que quando a gente lê um texto, começa uma mensagem, a pessoa já começa escrevendo outro esboço. A mensagem está rolando, mas a pessoa está escrevendo um outro esboço, não tem nada a ver com o que ele está pregando, mas o que é isso? É o ranço da religiosidade. Por isso que eu digo sempre, meu irmão, se esvazia completamente quando você vier ouvir uma mensagem, se esvazia do teu intelectual, do teu conhecimento, tudo que você conhece agora parou, e começa a dar ouvido àquilo que Deus está falando, àquilo que Deus está ministrando. Não tenta querer pregar junto com o pregador, o que dá errado. Mas o tempo de casa faz exatamente isso. Crentes que são cascudos, que não querem aprender mais nada, acha que já aprendeu tudo, que já sabe de tudo. Aí encontra um garotão assim, um jovem de cabelo branco como eu, entendeu? Pregando, aí diz assim, não, eu não vou aprender com esse garotão não. Gostou do garotão, né? Pois é, minha avó morreu dizendo que eu era o menino dela, olha que maravilha. Viu? Depende da ótica, depende de quem esteja olhando, irmão, depende. A juventude lá embaixo falou assim, esse coroa é metido, lá, achando que é garotão. Mas enquanto a partir da vovó de 80 está dizendo assim, mas não é que ele é um menino mesmo? Depende da ótica, irmão. Depende de quem esteja enxergando isso. Se nós olharmos a palavra do Senhor, os perigos que nós corremos, querido. Volta um pouquinho comigo lá em 1 Reis, no capítulo 11. Deixa Deus ir falando contigo, meu irmão. Deixa o Senhor tratando com você, tratando com a tua vida. 1 Reis, capítulo 11. Peraí que eu ainda estou em 2 Reis ainda. Oh, Jesus. 1 Reis. Calma. Capítulo 11. Muito bem. No verso 4. Eu não vou molhar com a língua assim, porque eu vou falar, sei lá, o velho babão. Não vai me chamar de velho babão. Entendeu? O que diz o verso 4? Leia comigo aí. Sendo já o quê? É velho, não é jovem não? Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como foram de Davi, seu pai. Salomão seguiu Astarote, não está escrito aí não, irmão, mas está aqui, ó. Seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos amonitas. Assim fez Salomão, que era mal perante o Senhor. Sabe quando é que ele caiu?
já velho. Diz a Bíblia que ele já estava velho, ou seja, já era um edifício bem ultrapassado. Mais ou menos aqui, Salomão devia ter mais ou menos essa idade, de 70 anos, quando escreveu isso aqui, olha. O texto diz o tempo do edifício chamado Salomão. Salomão, ele foi o homem que, quando jovem, ele teve uma grande proposta de Deus. Olha o chamado desse homem, olha que coisa tremenda, irmãos. Volta lá para o capítulo 3. Olha quem foi esse homem, na juventude. Presta atenção aqui, jovens, adolescentes, aborrecentes, olha para cá. Vamos ler isso aqui, ó. Capítulo 3, verso 5 ao verso 14. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonho. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Sabe quantos anos tinha Salomão aqui? Cerca de 10, 11 anos. Era um garoto, era um menino, quando ele recebeu esse chamado. Então está aqui, olha. Em Gibeão apareceu: que queres que eu te dê? Respondeu Salomão. O que ele pediu? Um PlayStation? O que ele pediu? Um tênis da Nike? Ele pediu o que, irmão? Aí está aqui, olha. De grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Manifestaste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentaste no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, onde é que eu estou? Ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-lhe. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso, que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa e não pediste longevidade, nem riqueza, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que me não pediste eu te dou, tanto riqueza como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. Se andares nos teus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Esse foi o chamado desse homem. Salomão, ele pede a Deus sabedoria. Muita criança na idade dele pediria outra coisa, pediria um brinquedo, quem sabe. Hoje se pede telefone celular, é iPad, iPod, é tudo, e vai se pedindo, e os pais vão investindo, os pais vão dando, mas essa criança, ele não pede nada disso. Ele diz simplesmente para Deus: Senhor, eu não tenho condições nenhuma de dirigir esse povo, eu não tenho condições nenhuma de estar à frente desse exército. Aí o Senhor diz: então eu te darei sabedoria, eu vou dar sabedoria para você. E esse homem que Deus deu sabedoria, ele morreu numa tremenda ignorância. O homem era sábio, e ao passar do tempo, ele ficou com aquela calosidade, ele foi parando no tempo, e parando no tempo. Por quê? Porque edifícios caem, as pessoas acham que o tempo que leva são garantia de que não vão cair, de que jamais cairão. Mas aqui prova o contrário. Ele começou muito bem e terminou muito mal. Diz a palavra do Senhor que ele caiu. Ele caiu, esse homem que tinha tanta sabedoria, agora morre numa tremenda ignorância e ingenuidade. Amados, em nome de Jesus, esse homem tinha sabedoria e foi destruído no tempo da sua velhice. Você acha que você está firme mesmo? Está tudo tranquilo com você? Não precisa andar vigilante, não precisa ter cuidados.
Nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual. Muitos caem, querido, por achar que tempo de casa é garantia de vitória. Muitos acham até que cair é ir para o mundo. Mas há muitas pessoas dentro da igreja que estão caídas. Não precisa ir para o mundo. Há pessoas que estão dentro do templo, mas estão caídas. Só não admite a queda, mas estão caídas. Há pessoas que nunca experimentaram nada do mundo, que nasceram no lar evangélico, nasceram num berço evangélico e que estão caídos, completamente caídos. Porque nada disso é garantia contra a queda. E o segundo micro detalhe que pode nos derrubar é achar que a relação com Deus é garantia contra a queda. São pessoas que acham que o que Deus tem para nós se resume apenas no templo. Há pessoas que chegam na igreja e a gente canta um louvor, a pessoa se arrepia, sente umas tremedeiras, umas coisas e acha que o culto se resume nisso. Acha que intimidade com Deus se resume apenas no que está acontecendo aqui no templo. Se o que acontece aqui dentro é de Deus, querido, isso vai repercutir na nossa vida lá fora. Se tudo que você sentir aqui dentro nessa noite, você souber que é Deus que está fazendo, tudo que você está sentindo aqui tem que repercutir na tua casa, na tua família, no meio dos teus amigos. Não adianta a gente ter essa cara de crente dentro da igreja. Não adianta a gente ter uma cara de bonzinho, porque a gente chega na igreja com cara de bom. Como é que é cara de bom? É rir à toa. Dá um abraço, a gente abraça todo mundo, aperta a mão de todo mundo. Aparece um miserável, a gente dá logo um abraço para todo mundo ver que ele está abraçando o fedido, é assim mesmo. Mas o que acontece aqui dentro, se tudo que acontece aqui dentro é de Deus, isso vai repercutir lá fora. Porque ser crente aqui dentro é fácil, ser sal dentro do saleiro é fácil demais. Isso mexe na estrutura da vida, querido. E não somente mexe no nosso calendário, mas o culto, ele mexe com a nossa vida inteira. Ele tem que mexer com a nossa vida. O culto não acontece só às quartas, às sextas e domingo. O culto é segunda, é terça, é quarta, é quinta, é sexta, os dias que você está em casa, que você está na rua. Você está cultuando ao seu Deus. Então, achar que a relação com Deus é garantia contra a queda, isso é um grande motivo para se cair. Você tome muito cuidado para não cair. Deus está conosco, querido. Mesmo quando nós não nos arrepiamos, mesmo quando você não sente nada, Deus está presente aqui. Mesmo quando você diz assim, e essa noite o culto foi tão ruim, e quem disse que o culto é para você? É um equívoco muito grande achar que o culto é para nós. As pessoas vão lá e dizem assim, não, eu vou lá que eu adoro ir no culto da minha igreja, né? Eu vou para o culto. As pessoas não dizem eu vou cultuar. Eu vou para e eu não vou cultuar ao meu Deus. Então achar que isso tudo é motivo contra a queda do que você sente, querido. O que você sente tem que repercutir lá fora. É tão bom a gente sentir as coisas de Deus, querido. Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Bem-aventurados aqueles que não sentiram nada, mas creram que Deus, Ele é o Senhor. Nós chegamos na igreja e nós encontramos dois tipos de Cristo. Nós encontramos o Cristo genérico e o Cristo real. O Cristo genérico é aquele que se resume apenas nos arrepios e se resume apenas nos milagres, nas maravilhas. Mas o Cristo real é aquele que diz, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creem. Eu não vi a cruz. Nós não vimos a cruz. Nós não vimos os espinhos, nós não vimos o sangue, nós não experimentamos nada. Mas nós cremos que tudo que Ele passou foi real. E nós cremos que o nosso Jesus ressuscitou e que Ele está vivo, está aqui no nosso meio. Nós somos bem-aventurados e somos felizes. Não precisamos ver para crer. Fala para o teu irmão, Ele está contigo, meu irmão. Ele está contigo, Ele está do teu lado. Pedro, ele era um homem que se considerava um edifício inabalável. Pedro se considerava um edifício firme, firmado. Mas sabe o que aconteceu com esse homem? Vá lá em Lucas, no capítulo 22. E um homem que andou um tempo com Jesus, estava ao lado dele,
viu as maravilhas do Senhor, viu o Senhor multiplicar pães, multiplicar peixes. Um homem que andou sobre as águas com Jesus. E aqui no capítulo 22, verso 31, o Senhor diz para ele: Simão, Simão. Está dizendo: é difícil, é difícil. Presta atenção aqui, é difícil, Pedro. Eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando o quê? Quando o quê, irmãos? O homem que andou sobre as águas com Jesus não era convertido? O homem que viu os milagres? O homem que estava ao lado dele, que sentiu os arrepios? Quantos arrepios você já sentiu e não é convertido? Quantas coisas você já viu e ainda não se converteu? É o que ele está dizendo aqui. Há pessoas que vêm para a igreja que sente tudo, que percebe tudo, que participa de tudo, mas não se converteu. Eu, porém, roguei por ti, pois quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo. Olha aí, é só falácia. Estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse, o sábio Jesus, o alicerce fala. O alicerce falou ao prédio. Ele estava dizendo ao prédio Pedro. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes me negarás, que me conhece, antes que o galo cante. Pedro era um edifício que se achava inabalável. Ele se achava incorruptível. Pense nisso, meu irmão. Você está pronto ou precisa se converter? Porque Pedro precisava era de uma conversão. Ele caiu. Ele negou o mestre. E ele andava do lado. Ele estava com Jesus. Quando Jesus falou, quando ele disse: Senhor, é tu mesmo? Jesus estava andando sobre as águas. É tu mesmo, Senhor? Se é tu, manda que eu vá até aí. Sou eu, Pedro. Venha. E Pedro vai. Não sei se deu 1, 2, 3 passos, eu não sei. Mas eu sei que aquele homem, ele tinha fé. Porque, querido, para você pisar na água, mesmo que dê 1 ou 2 passos, tem que ter fé. Eu nunca fiquei em pé, nem numa banheira. Nunca. A banheira cheia d'água, você já flutuou numa banheira? Nunca, nem eu. Ele flutuou. Ele foi lá, mas ele, ao olhar as circunstâncias, o que aconteceu com o edifício? Desmoronou. Ao olhar o vento, ao olhar para o lado, ele desmorona. Não olhe para o lado. Você corre riscos. Corremos o perigo de desabar. E em terceiro lugar, não se preocupar com quem está ao lado. Aqueles 2 prédios só caíram por estarem ao lado do prédio errado. Muitas pessoas estão como estão, querido, por causa das pessoas das quais se relacionam. Muitos estão de mal a pior, por causa do relacionamento. Mas, pastor, a pessoa que eu me relaciona é aqui da igreja. Cuidado, que nem tudo que está na igreja é trigo. Nem tudo que está sentado é trigo. Nem tudo que faz parte de uma denominação é trigo. No meio do trigo tem o joio. E são os joios que derrubam os trigos. Você tome muito cuidado, em nome de Jesus. Muito cuidado com o teu relacionamento. Muitas vezes a palavra diz, muitas vezes é melhor estar só que mal acompanhado. Muitas vezes é melhor estar sozinho. É melhor vir para a igreja, é melhor ficar quieto, sozinho no canto, do que estar do lado de alguém que vai te atrapalhar. Tem muito trigo, mas também tem muito joio. Peça nessa noite: Senhor, me dá discernimento. Eu quero discernir o que é trigo e o que é joio. Deixar as pessoas que nos fazem mal, querido,
é às vezes pagar o preço da solidão. Às vezes a gente anda do lado de uma pessoa que nos faz mal a vida inteira, e a gente, para não ficar sozinho, continua andando do lado da mesma pessoa. Mas é melhor ficar sozinho do que andar ao lado de uma pessoa que vai te derrubar. Porque não se preocupar com quem está ao lado é um perigo. E esses prédios só caíram porque não se preocupou com quem estava ao lado. Olha o que diz 1 Coríntios 5,6. Um pequeno detalhe, mas que afeta toda uma vida. O que diz aí na tua Bíblia? Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de quê? Fermento leveda a massa toda. Um pouco de fermento pode levedar toda a massa. Pense um pouco na pergunta que eu vou lhe fazer. Você se orgulha ou se envergonha daquilo que você se transformou por conta de mais influências? Você se orgulha ou se envergonha daquilo que você se transformou por causa das más influências? Pense nisso e responda para Deus. Em último lugar, para nós estarmos encerrando, não dispense os mestres. O que houve de interessante no prédio Liberdade é que eles disseram que não havia nenhum engenheiro responsável pela obra. Não tinha ninguém responsável. Eram apenas pedreiros. Os pedreiros estavam ali fazendo o que eles mandavam fazer. Ore para ter ao teu lado, querido, alguém que saiba mais do que você. Ande com pessoas melhores do que você. E pode ter certeza, tem muita gente melhor do que você. Tem muita gente boa que a gente pode andar do lado deles. Ore para ter ao seu lado alguém que conhece mais a Deus do que você conhece. Ore para ter ao seu lado pessoas que falem do amor de Deus. Que Deus nos coloque ao lado de mestre. Pessoas que possam nos ensinar. Nós temos muito poucos mestres hoje. Hoje nós temos muitos líderes, temos muitos ministros, e hoje falar que é ministro parece que virou moda, todo mundo é ministro. Eu sou ministro, porque eu faço e aconteço. Mas temos pouquíssimos mestres hoje. A obra do 9º andar, não havia nenhum engenheiro responsável. Precisamos de mestres, antes que o edifício desabe. Fala para o teu irmão, você precisa ter mestres do teu lado. Precisamos de mestres que gastem o seu tempo meditando na palavra. Porque a palavra do Senhor, ela diz em Provérbios 11:14, volta comigo a sua Bíblia. Provérbios 11:14 diz assim: não havendo sábia direção, o que acontece com o povo? Cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Provérbios 15:22, vai um pouco mais adiante. Provérbios capítulo 15, verso 22. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Provérbios 24, versículo 6. Vai lá na frente. Que diz a palavra: com medidas de prudência farás a guerra, na multidão de conselheiros está a vitória. Qual é o espírito que atua hoje nessa geração, irmão? Qual é o espírito que está atuando hoje nessa geração? Sabe qual é o espírito? É a pessoa falar: eu não preciso de ninguém do meu lado. Não aceito a opinião dos outros. Nós estamos vivendo uma geração hoje que bate no peito e diz: eu sei o que estou fazendo. Os filhos, eles são assim. Bate no peito e diz: está pensando o quê, pai? Eu sei o que estou fazendo. Eu sou o dono do meu nariz, não preciso dos seus conselhos, eu já sei de tudo. Ele pega os nossos 40, 50, 60 anos, eles querem jogar no ralo. Nós já vivemos, já passamos, já temos experiência na vida.
Mas os filhos não têm tanta experiência assim. Mas a geração que nós estamos vivendo hoje é a geração que bate no peito e fala: eu sei de tudo, não precisa mais de conselhos, de conselheiros. Por isso que são pequenos edifícios que estão desabando, estão caindo, estão desmoronando, pequenos edifícios. Quantas pessoas hoje dizem: não se meta na minha vida. A gente vai dar um conselho, tem até medo de dar conselho, tem até receio de aconselhar. Aconselhar a juventude hoje é complicado, pastor. Você vai aconselhar, ele olha para você e fala assim: qual é, velho? Já chama de velho ainda. Qual é, velho? Eu sei o que estou fazendo. Precisamos de mestre. Se não tiver mestre, o edifício cai. E cai feio, querido. E depois que desaba, é só morte. Depois que o edifício desaba, só restam os escombros. Se você achar alguém que revele a você os seus erros, colhe nele. Se você achar uma pessoa que revele seus erros, querido, fique colado nele. Se você achar um mestre, cola no mestre. Aprenda com ele. Tenha humildade suficiente para aprender. Edifícios caíram por falta de mestre. E isso foi real, nós vimos isso acontecer. A queda do edifício não tem a ver com salvação, querido. Tem a ver com prejuízo. E o prejuízo é muito grande. E para encerrarmos, 1 Coríntios 3,15. 1 Coríntios capítulo 3, verso 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, prejuízo, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Os prejuízos podem ser incalculáveis. Quando os edifícios caem, querido, pode ser um prejuízo incalculável. Se cuide para não virar uma notícia, uma manchete de jornal. Se cuide para que você não vire uma notícia aqui na igreja: fulano caiu. Então nós vamos cantar, nós vamos louvar esse cântico, e você vai usar a tua boca de profeta e dizer: eu não vou calar meus lábios, eu vou profetizar. Na tua vida, meu irmão, nenhuma maldição te alcançará, nenhum mal chegará à tua tenda. Usa a tua boca de profeta para abençoar a pessoa que está próxima a você, que está do seu lado. Vamos louvar ao Senhor com alegria. Há uma pessoa especial pertinho de você. Vamos adorar ao nosso Deus. Mas eu gostaria que quando você falar sobre tua vida, vou profetizar, você faça isso olhando mesmo, olho no olho. Eu vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Faça isso, vamos adorar o Senhor com alegria. Não vou calar meus lábios, vou profetizar. Você pode dar a mão à pessoa que está ao seu lado? Vamos fazer uma festa. Faça dessa noite uma festa, querido. Usa a tua boca de profeta. Abençoar quem Deus quer e libertar. Sobre tua vida vou profetizar. Nenhuma maldição te alcançará. Te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti uma anuncial. Cuidas nunca cegará. Eu sei que Deus tem pra ti uma anuncial.
Eu não sei como é que está a sua vida, como é que está o seu edifício. Se você permanece de pé, ou se por algum motivo você está desfalecendo, algo que está trazendo tristeza ao teu coração, e você está desfalecendo, querido, antes que morra, Deus está te chamando para um conserto, para dizer: eu sou o teu Deus, eu sou aquele que conserta. E em nome de Jesus, eu creio que essa noite é uma noite pura. Se você está passando essa situação, eu quero te convidar a vir aqui à frente, a orar ao Senhor comigo. Sai do teu lugar e vem aqui à frente. Solta as mãos do seu dia, irmãos. Isso, só para as pessoas passarem. Sai do teu lugar. Há pessoas que às vezes são edifícios que estão prestes a desabar. Algum problema, alguma palavra que você ouviu, algo que te feriu, que te fez muito mal. Vamos estar orando ao Senhor, dizendo: Deus, me perdoa, Senhor. Senhor, antes que eu caia, antes que você desabe, Deus tem a provisão. Deus tem a provisão. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Coloca a mão no teu coração, queridos, vocês que estão aqui apenas como um ponto de contato. Pai, em nome de Jesus, eis essas vidas, Pai, que são preciosas para o Senhor. Senhor, são edifícios, são oikodomes de Deus. São os teus prédios, Pai, que muitas vezes, Senhor, por causa de uma palavra, por causa de um desafio, por causa de algo mal feito, Senhor, estão prestes a desabar. Pai, que o Senhor as abençoe, Pai, em nome de Jesus, e não permita que elas desabem, não permita que eles venham a cair, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, firma, Senhor, os teus filhos. Firma os teus filhos para que eles não caiam, Senhor. Em nome de Jesus, que toda tristeza, que toda palavra que bateu nesse coração, Senhor, que feriu, que trouxe mágoa, trouxe tristeza, trouxe rancor, Senhor, que saia agora em nome de Jesus. E que essas vidas estejam prontas para te louvar, para te servir, para te adorar. São teus filhos, são filhas do Senhor. São preciosíssimas para ti, Senhor. Contempla essas vidas agora e dá vitória a elas, Pai, para que o teu nome seja glorificado nesse lugar. Assim eu oro, abençoando-as em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que Deus abençoe vocês, queridos. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Vamos louvar ao Senhor. Que Deus te abençoe. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar. Nenhuma maldição te alcançará. Nenhuma, querido. A bênção de Deus está sobre a tua vida. Sobre tua vida vou profetizar. Nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti uma canção cujas águas nunca falharão. Eu sei que Deus tem pra ti uma manancial. Recebe. Cujas águas nunca nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti uma mansão cujas águas nunca falharão.
sei que Deus tem pra ti uma manancial cujas águas nunca saltarão. É pro Senhor. Deus é bom.